Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje eu vou fazer um comentário sobre o livro que eu acabei de ler, Ensaio acerca do Entendimento Humano, de John Locke. Havia nessa época um pensamento muito forte de que as ideias eram inatas, disseminadas principalmente por Descartes. E Locke trabalhou imensamente, principalmente nesta obra, para contrapor-se à ideia do pensamento inato. Para Locke, as ideias podem ser simples ou complexas. As ideias simples advêm da experiência sensorial, ou dos sentidos, ou através da reflexão de experiências vividas anteriormente. Os instrumentos que tornam possíveis a reflexão são a percepção, o raciocínio, a lógica e a vontade. Esses instrumentos, esses sim, Locke defende como sendo inatos. As ideias complexas, elas são a união das ideias simples, através da combinação, categorização, abstração, enfim, o conjunto das ideias simples levaria o ser humano a entender o que é a sociedade, o que é a vida como um todo, a complexidade que a natureza apresenta. Então essas são as duas formas de que as ideias permeiam o intelecto. Numa outra parte do livro, uma terceira parte, ele começa a falar sobre Deus, sobre essa força motriz que gerou o universo. Então ele diz que existem dois tipos de seres, o cogitativo e o não cogitativo. E que o ser não cogitativo, como uma pedra, não pode originar outro ser cogitativo. Então uma árvore é um ser não cogitativo, ela não pode originar em essência o que ela não tem. Entretanto, um ser cogitativo, ele pode gerar outros cogitativos e não cogitativos. Então ele conclui que a força motriz que deu origem ao universo só pode, nessa classificação, ser um ser cogitativo. Ao meu olhar, existe uma contribuição de Locke às pesquisas. Tomemos como ponto inicial a experiência, não sendo sensorial, mas a experiência que temos nos laboratórios, nos hospitais, nos ambientes de pesquisa. Então, a gente tem a experiência, ela é captada através dos órgãos dos sentidos. Esses órgãos dos sentidos transmitem informação ao cérebro. Dentro do cérebro existe o conteúdo, que é o intelecto. O conteúdo, por sua vez, faz a interpretação, impõe significado à experiência e assim esse significado, então, ele passa a trazer um conhecimento novo ao cérebro, ao intelecto, cujo conhecimento pode ser verdadeiro, ou seja, positivo, ou pode ser um conhecimento errôneo, o qual acaba despertando um dogma. Se as condições da execução da experiência forem inadequadas ou insuficientes, a experiência se processará de forma errada e o cérebro produzirá um significado inadequado à experiência, gerando um dogma. Se os sentidos captarem de forma errônea, a experiência pode ter sido perfeita, mas os sentidos passarão a informação inadequada ao cérebro, que passará por sua vez ao intelecto, que fará uma interpretação inadequada, gerando um dogma. O cérebro, ele tem que estar em condições favoráveis para a participação na experiência. Então basta ocorrer hipoglicemia que as funções cerebrais ficam alteradas e a informação pode ser processada de forma inadequada, gerando um dogma. O intelecto, por sua vez, ele usa algumas armas
ampliação, comparação, recordação, combinação, categorização, racionalização e abstração. Elas podem ser utilizadas separadamente ou isoladamente, a depender da complexidade da experiência. Se qualquer uma dessas partes for requerida para aquela experiência e aquele intelecto não tiver treinamento suficiente para aquela condição, abstração, racionalização, etc., então ele vai gerar um dogma. E esse dogma, ele é visto como uma verdade absoluta, porque o ser humano acredita que somente o que ele vê, capta, sente e ouve é a verdade. Descartes me provou que Deus existe e Locke me provou que Deus pensa. Foi através da contribuição de Locke, principalmente nesse livro, nessa obra, que surgiu a teoria psicológica do associacionismo. É isso aí, até a próxima leitura.